Fala galera, sejam bem-vindos ao programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integração por substituição. Esse é o episódio 30. É isso mesmo, já teve 29 episódios como esse. Cada live eu falo sobre um assunto específico sobre a matéria de cálculo, né? Nessa live 30, eu selecionei 4 exercícios que são clássicos em prova. Exercício número 1, integral de 1 sobre x, cosseno do ln de x. Isso aqui assusta muita gente, né? X ao cubo dividido por 1 mais x à quarta, x ao quadrado, que multiplica e elevado a x ao cubo, e tangente à quinta vezes secante ao quadrado. Então, 4 questões, todas elas nós vamos aplicar a técnica de substituição, lembrando que existem várias outras técnicas, né? Partes, frações parciais, e perceba que nenhuma dessas integrais são imediatas. A gente tem que usar uma técnica para transformar a integral numa integral imediata. Agora, eu peguei essas 4 questões de provas antigas de cálculo, tá? Então, se você quer passar em cálculo de primeira, já anota essas 4 questões aí no seu caderno, tenta fazer, sozinho ou sozinha, e depois você assiste essa live e divirta-se. Então, bora começar. Eu quero explicar o que é a integração por substituição. Pensa comigo. O nome é substituição. A gente vai substituir a variável x por uma outra variável. Normalmente usamos u, mas você pode escolher a letra que você quiser, tá bom? Por exemplo, coloquei uma integral aqui que não é uma daquelas 4, tá? Normalmente a gente chama a função que está dentro de u. Então, por exemplo, aqui eu tenho e elevado a x2 vezes 2x, mas poderia ser seno de x ao quadrado vezes 2x dx, entendeu? A função que está dentro é o x ao quadrado. Ela está dentro do expoente do e. Seno de x ao quadrado, a função que está dentro é x ao quadrado. Poderia ser também, sei lá, cosseno de x ao quadrado. Vocês entenderam a lógica? Normalmente, a gente chama a função que está dentro de u. Poderia ser também secante ao quadrado de x ao quadrado vezes 2x dx. Então, eu acho que com esses exemplos aqui, ficou claro, né? O que está dentro. Quando eu falo dentro, é dentro da função. Você tem uma função de x, só que agora não é x, vai ter alguma coisa diferente de x. Então, beleza. A gente vai chamar o x ao quadrado de u, ou a letra que você achar melhor. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender isso aqui. Olha. Se você mudar a letra, por exemplo, integral de a ao quadrado vezes 2a dA é a mesma integral. Então, muita gente... Eu já vi muito aluno errando isso, tá? Sabe fazer com x, aí muda a letra e fica em dúvida. Então, fique esperto com isso. Presta atenção. Você vai chamar x ao quadrado de u, ou de a letra que você achar melhor. E a substituição ela vai dar certo quando a derivada do x ao quadrado estiver sobrando do lado de fora. Tá? Qual é a derivada do x ao quadrado? É 2x dx, que é exatamente o que está sobrando aqui. Quando eu falo que está sobrando, é o que está fora da função. Entendeu? Tem e elevado a x2 e multiplicando essa função, tem que ter a derivada do que você vai chamar de u. A lógica é basicamente essa. Então, agora é só você fazer a substituição. Aonde tem x ao quadrado, eu vou colocar u. E aonde tem 2x dx, eu coloco du. Acompanhe a cor, para que fique mais fácil de entender. Então vai ficar a integral de e elevado a u vezes du. Isso é uma integral imediata. A gente consegue fazer muito rápido, né? Agora,
Mostrando aqui esses outros exemplos, vou te mostrar que o padrão de resolução é o mesmo. Você tem lá seno de x ao quadrado vezes 2x dx. Você vai fazer a mesma substituição. Vou até escrever de novo aqui, ó. É exatamente a mesma substituição. Quando você substitui, fica a integral de seno de u vezes du, que é uma integral imediata. Vou colocar esses dois exemplos aqui também. Cosseno de x ao quadrado, depois secante de x ao quadrado. Nós faremos exatamente a mesma substituição. Vamos chamar x ao quadrado de u e 2x dx é o nosso du. Acompanha a cor e fica mais didático, tá? Eu gosto desse programa porque eu consigo usar várias cores, fica bem organizado. Então aqui vai ficar integral do cosseno de u du, aonde tinha x ao quadrado virou u, aonde tinha 2x dx virou du. Beleza. E por último, secante ao quadrado de u, que multiplica 2x dx, que é igual a du. E perceba que a principal estratégia de substituição é você transformar uma integral que você não sabe resolver numa integral imediata. Então, todas essas integrais aqui, ó, depois que você substitui para u, perceba que o resultado dessa integral ele ficou mais fácil, né? Qual é a integral de e elevado a u? E elevado a u. Integral do seno de u menos cosseno de u. Integral de cosseno de u vai dar seno de u. Integral de secante ao quadrado é tangente. Então, eu não vou resolver as integrais imediatas, não. O meu objetivo aqui é explicar a ideia de substituição. E, galera, isso aqui é clássico nas provas, tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender essa lógica por trás da técnica de substituição. Você vai chamar alguma coisa de u. Normalmente, essa coisa está dentro de uma função. E você só vai conseguir usar substituição quando a derivada do que você chamar de u estiver do lado de fora. Essa é a grande sacada. Agora, quando não usar substituição? Esse é um caso. Por quê? Se você tentar chamar x de u, a derivada de x não é x. Então, se você tentar aplicar a regra de substituição, não vai dar certo. Nesses tipos de exercícios, a gente tem que usar a técnica de partes. Mas anota aí. Para você passar em cálculo de primeira, tenta fazer por substituição primeiro, porque é mais fácil. Depois você tenta fazer por partes. Tá? Segue sempre essa ordem. Se aqui tivesse x ao quadrado e aqui 2x, você poderia usar a substituição. Se fosse, sei lá, x ao cubo e aqui 3x2, você poderia usar a substituição. Por quê? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E assim por diante. Se aqui tivesse, sei lá, ln de x e aqui você tem 1 sobre x, mais uma vez, você pode usar a substituição. Se aqui tivesse seno de x e aqui do lado de fora cosseno de x, pode dar a substituição, porque a derivada de seno está do lado de fora. Mas o que está acontecendo aqui é x do expoente e um x multiplicando. Não tem como fazer esse exercício por substituição. Aí você teria que usar a técnica de partes. U é o x, du é dx. Aí parece com substituição, mas é diferente. dv vai ser e elevado a x dx e o v vai ser e elevado a x. Aplicando a técnica de partes, fica uv, então x vezes e elevado a x, menos a integral de e elevado a x dx. Aplicando a regra de partes, a gente transforma uma integral que você não sabe fazer numa outra integral que é imediata. Perceba o padrão, tá? A gente tenta sempre transformar uma integral difícil numa integral imediata que a gente consegue fazer rapidamente. Esse é o principal objetivo das técnicas, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui em que você não consegue usar substituição. Para você passar em cálculo de primeira,
é importante você aprender quando fazer e quando não fazer. Então, eu expliquei o que é integração por substituição, mas é importante você saber também o que não é, quando você não pode usar. Tá? Essas duas áreas, você pode usar esse método, né, para qualquer tipo de matéria. Você está estudando uma matéria? Qualquer matéria. Eu entendi o que é, entendi como que usa, mas como que não usa. Muitas vezes você aprende mais com os contra-exemplos do que com a definição. Quais são os tipos de integrações que existem? Técnicas de integração, né? Tem a integração por substituição, que é o que a gente está vendo nessa aula, né? Eu expliquei como fazer e como não fazer. Tem a técnica de partes, que eu expliquei aqui bem rapidinho, né? Porque o nosso objetivo aqui é focar em substituição. Só que tem também frações parciais, que é uma técnica em que você transforma uma fração qualquer em uma soma de frações. Coloquei várias interrogações aí, tá? Quando você tem uma integral, por exemplo, x ao cubo mais x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 10. Você não consegue fazer a integral do de cima dividido pela integral do de baixo. Então, é muito comum, nesses tipos de exercício, você ter que transformar a fração numa soma. Porque quando você integra uma soma, você pode separar em várias integrais. Beleza? Frações parciais também é muito comum nas provas. E a galera erra demais. Se vocês quiserem que eu faça uma aula sobre isso, põe aqui nos comentários, tá? Tem também integrais trigonométricas, né? Então, aparece integral de seno ao cubo, integral de cosseno à quarta, integral de tangente ao cubo de x, integral de secante vezes cossecante, esse tipo de coisa. Quando você tem produtos de divisões envolvendo funções trigonométricas. Tem um estilo bem específico, tá? Esse tipo de integral. Tem também a substituição trigonométrica, que é uma das mais difíceis. É quando aparece raiz de, sei lá, 16 mais x2, por exemplo. Você resolver esse tipo de integral aqui, tem que ser substituição trigonométrica. É uma substituição diferente da substituição que a gente está aprendendo nessa live. Aqui, quando você substitui, todo mundo vira U. Na substituição trigonométrica, vai aparecer seno, cosseno, cossecante, aparece. Você vai fazer uma substituição e vai aparecer funções trigonométricas dentro da integral. Antes não tinha trigonometria. Depois da substituição vai ter trigonometria para todo lado. É um exercício mais avançado. E tem ainda a substituição de Weierstrass. É difícil pronunciar isso. Essa aqui é uma das mais complicadas. Só para vocês terem uma ideia. Se você faz essa substituição, você cai numa substituição trigonométrica. Depois que você usa a substituição trigonométrica, aí você cai numa integral trigonométrica. Então, a matéria normalmente é acumulativa, né? Essa substituição aqui, ela é mais avançada. Normalmente é quem faz matemática, que estuda essa substituição aqui. Enfim, tem várias técnicas de integração. Existem outras, né? Que eu nem citei aqui. Nessa live a gente vai focar em substituição. Agora, essas três primeiras aqui, ó, substituição, partes e frações parciais, cai em todas as matérias de cálculo 1. Todo professor cobra isso. Agora, substituição trigonométrica, trigonometria e Weierstrass são mais avançadas. Normalmente é quem faz engenharia, matemática e tal. Então, para você passar em cálculo de primeira, não fica perdendo tempo com matérias que não vão cair para você. Tá? Se você pegou um professor mais avançado, aí provavelmente você vai ter que estudar todas as técnicas que eu expliquei aqui. Mas se você está fazendo economia, administração, provavelmente você vai parar aqui. Ó. Essas três primeiras aqui já é o suficiente. Beleza? Tem também os tipos de integrais. Tem as integrais definidas, que é quando você tem uma integral com valores. Por exemplo, pode estar de 1 até 2. Você vai integrar o seno de x, dx. E aqui está variando de 1 até 2. Quando você tem números
a gente chama de integral definida, que tem um jeito específico de resolver. Agora, se você pegar a mesma integral e você não coloca nenhum número, a gente chama de integral indefinida. Toda integral indefinida, você tem que colocar aquela constante de integração, né? Como a gente põe mais c. E toda integral definida vai dar um número. Só que ainda tem um terceiro tipo de integral, que é quando aparece uma integral imprópria. Tem vários tipos, tá? Vou colocar só um exemplo aqui. Se você variar de 1 até infinito, aí você cai numa integral imprópria. Por quê? Porque você não consegue substituir por infinito. Aí no final você vai ter que fazer o limite quando x tende a infinito, entendeu? Toda integral imprópria vai misturar um exercício de limites com integrais. Então eu fiz um resumão aqui bem completo, né, sobre os tipos de integrais e os tipos de integração. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais em algum desses temas, põe aqui nos comentários, tá? Pode ser o tema da próxima live. Nessa live aqui a gente vai focar na técnica de substituição. A substituição simples, né? Não é trigonométrica, não. Porque ela é clássica nas provas. A gente vai resolver aqueles 4 exemplos aqui. Vou resolver passo a passo cada um desses 4 exercícios. Beleza. Quais são os maiores obstáculos dos alunos? Eu recebo muitos aqui, ó. A matéria de cálculo é muito difícil. Eu não consigo entender o que o professor fala. Isso acontece com vocês? Olha só, isso acontece por vários motivos. O professor de faculdade, normalmente ele é completamente diferente do professor de colégio. Então, muito aluno não consegue se adaptar no primeiro período e acaba não conseguindo passar em cálculo por esse motivo. Tá? É um mundo completamente diferente. Aqui, os professores normalmente assumem que o aluno sabe o básico. Eles assumem que você já sabe função logaritmo, função modular, as propriedades de log, produtos notáveis. Eles assumem muita coisa, porque senão não dá tempo a aula não rende, né? E outra coisa, normalmente eles pulam passos que são óbvios, mas muita gente às vezes não consegue entender porque esses passos são óbvios para quem está acostumado a estudar, quem gosta de matemática. Agora, para quem está com dificuldade, quando o professor pula passo, aí trava, não consegue estudar em casa depois. Então, esse é um dos principais motivos. Tá? A gente não consegue, muito aluno não consegue adaptar com a linguagem do professor. Mas sempre tem exceções, né? Às vezes aparece um professor que usa uma linguagem que você gosta e tal. O segundo motivo, as pessoas acham cálculo difícil, é porque a matéria é muito grande. É muita matéria para estudar. Mas, qual a dica que eu posso te passar? A matéria é grande. É só você focar no que tem mais chance de cair na prova. Por exemplo, se você for estudar todo o pré-cálculo, a matéria inteira de funções, você vai ficar perdendo tempo. Porque você não tem que saber tudo de matemática básica, tudo de pré-cálculo, tudo de funções. Para ir bem na prova, você tem que saber aquela matéria específica que vai fazer a maior diferença. Entendeu? Então, evita de estudar tudo. Tenta focar mais no que tem mais chance de cair. E tenta pegar provas antigas, né? Pega provas antigas do seu professor para você identificar o padrão da prova, o que tem mais chance de cair. Então, tem professor que gosta de cobrar mais demonstrações, outros gostam de cobrar aplicação de limite de derivada integral, outros são mais objetivos, né? Tipo, resolva as integrais. Aí tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só resolver, sem ficar interpretando, sem demonstrar nada. Então, cada professor tem um estilo diferente. Quando você entende o padrão da prova, fica mais fácil. A matéria fica mais fácil, porque você consegue otimizar os seus estudos, né? E uma terceira dica que eu posso passar para vocês são listas personalizadas. Em vez de ficar fazendo várias listas, por exemplo, você faz um exercício de substituição,
depois você pula para um exercício de partes, aí depois você faz uma integral de frações parciais. Isso aqui é mais difícil de você fixar a matéria. Então, você está estudando substituição, faz lá 10 a 15 exercícios só de substituição. E cuidado, porque dentro de substituição tem vários casos. Tá? Dentro de substituição, você tem o caso 1, tem o caso 2, tem o caso 3, tem o caso 4. Se você pegar um exercício de cada tipo, você também não vai conseguir fixar bem. E esse é o grande problema. As listas dos professores, a lista do livro, normalmente mistura todos os tipos. E o ideal, o que eu recomendo, é que você pega cada tipo de exercício e resolva de 10 a 15 exemplos de cada tipo. Porque quando você passa 10 a 15 exemplos de um exercício muito semelhante, você fixa a matéria. É como se você realmente aprendesse aquele tipo de resolução. Então, a matéria pode ser grande, pode ser difícil, mas se você usar essa metodologia aqui, tudo começa a ficar mais simples, né? Você começa a identificar padrões. Esse é o principal método que eu ensino o cálculo. O principal método é identificação de padrões. Eu não fico passando exercícios aleatórios. Por exemplo, esses 4 exemplos que eu escolhi aqui são todos do tipo 1 de substituição. Se eu misturasse o tipo 1 com o tipo 2, com o tipo 3, com o tipo 4, ainda tem um tipo 5 que é mais raro de cair, aí ia ser mais difícil de compreender. Então essa dica é muito boa para você passar em cálculo de primeira. Evita de ficar misturando os padrões de resolução. Ok? Bom, bora fazer a primeira questão. Integral de 1 sobre x cosseno de ln. A grande sacada é você identificar qual é a função que está dentro. Você tem ln dentro do cosseno. Então, provavelmente, o ln que vai ser o seu u. Tá bom? Vou chamar o ln de a. Você pode usar a letra que você quiser, tá? Normalmente a gente usa u. Deriva o ln. Qual é a derivada de ln? 1 sobre x dx. Que é exatamente o que está sobrando. Isso é um padrão nos exercícios de substituição. O que você chama de u, a derivada está do lado de fora, a derivada está sobrando. Então, acompanhe a cor, que fica mais fácil de entender a substituição. Tudo que está em verde vai virar dA. 1 sobre x dx é igual a dA. E tudo que está em azul, que é o ln, eu vou substituir por a. Então, vai ficar a integral cosseno de a, 1 sobre x dx vai virar dA. Pronto. A principal ideia é você fazer uma substituição para encontrar uma integral imediata. E integral de cosseno é imediato. O que você deriva que resulta em cosseno? Seno. Então a resposta é o seno de A mais C. Lembra? Quando você tem uma integral indefinida, sempre tem que colocar a constante de integração. Ok. Aí agora, você não pode deixar a resposta em A. No final, você volta para x. Então, aonde tem A, é seno de A. A gente vai escrever ln de x. Então, a resposta do exercício é o seno do ln de x mais c. Essa é a resposta. Não se esqueça da constante de integração. Essa é uma questão clássica de prova. Eu posso até fazer uma variação dessa questão. Sempre que tiver o ln dentro de uma função, por exemplo, aqui poderia ser raiz. Vamos pôr uma raiz aqui, ó. Raiz de ln. Você iria fazer a mesma substituição. Só que, na hora de substituir, ficaria raiz de A vezes dA, que é uma outra integral imediata. Então já vai acostumando com isso. Se aparecer o ln dentro de uma função, tenta procurar 1 sobre x do lado de fora. Isso é um padrão. Já vi muito isso
nas provas de cálculo, né? E também já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira, porque olha para essa questão aqui e trava. Meu Deus, tem cosseno, TLN, não sei, não sei trigonometria, não sei propriedade de log. Pensa comigo, a gente não usou nenhuma propriedade de trigonometria, nenhuma propriedade de logaritmo e conseguiu resolver. Então você tem que entender qual é o padrão, qual é o nosso objetivo aqui. Eu escolhi uma função para ser o U e estou procurando a derivada dessa função. Só isso. Questão número 2. Sempre que tem frações assim, eu gosto de separar para você perceber que isso é uma multiplicação. Toda divisão é uma multiplicação. E quando você faz essa separação, fica mais fácil de enxergar o que você vai substituir. Tá bom? Nesse caso aqui, você tem 1 mais x a quarta no denominador. Ele vai ser substituído por U, B, né? Usa a letra que você achar melhor. Nesse caso, eu escolhi B. Por que eu escolhi 1 mais x a quarta para ser o B? Se você derivar o B, vai dar 4x ao cubo dx. Olha o que está sobrando. Você tem x ao cubo dx. E aqui está dando 4x ao cubo. Perceba que esse 4 está sobrando. É só colocar ele para o outro lado. O 4 passa para o outro lado dividindo. Então, o dB sobre 4 é igual a x ao cubo dx. Agora é só substituir. Aonde tem x ao cubo dx, eu vou escrever dB sobre 4. Aonde tem 1 mais x a quarta, eu vou colocar b. Ficou claro agora, gente? Se tiver uma constante sobrando, não tem problema. Você isola ela. Fazendo a substituição, 1 sobre 1 mais x a quarta vai virar 1 sobre b. Tudo isso aqui virou b. E toda essa parte em azul, que é o x ao cubo dx, vai virar dB sobre 4. Então, vezes dB sobre 4. 1 sobre 4 é uma constante, a gente pode tirar da integral. Então, fica 1 quarto, integral de 1 sobre b, dB. Essa é uma integral imediata. Aí você tem que saber as regras de integração, né? Integral de 1 sobre b dB é o ln do módulo de b. Não esqueça desse módulo, tá? ln do módulo de b. Isso é uma regra. Você não faz conta, você já coloca isso diretamente. Agora, no final, você tem que lembrar de voltar para x. A resposta está em b. Só que aonde tem b, você vai escrever 1 mais x a quarta. Portanto, vai ficar 1 quarto ln do módulo de 1, deixa eu pôr em vermelho aqui, 1 mais x a quarta mais c. Essa é uma questão clássica de prova. Se você quer passar em cálculo de primeira, preste atenção no que eu vou falar aqui. Ó. Pega essa questão e faz de novo. Tá? Se você entendeu ou não, não importa. Pega e faz mais uma vez. Não fica só assistindo a fazer, não. Pega um papel, caneta, assiste. E se você tiver alguma dúvida, volta no vídeo e vê de novo. Tá? Tenta praticar também. Questão número 3. X ao quadrado que multiplica é elevado a x ao cubo. Vou chamar o x ao cubo de c. Chamar o x ao cubo de c. Qual é a derivada de c? 3x ao quadrado dx. Olha o que está sobrando. Está sobrando x ao quadrado dx, né? X ao quadrado dx. O 3 aqui, olha, está atrapalhando. Eu não quero 3x ao quadrado dx. Eu quero só o x ao quadrado dx. Então, passo o 3 para o outro lado, dividindo. X ao quadrado dx vai ser substituído por dc sobre 3. Então, você vai fazer exatamente essa substituição. Aonde tem x ao quadrado dx, você vai escrever dc sobre 3. E aonde tem x ao cubo, você coloca c. Agora, substituindo,
fica E elevado a x ao cubo, então E elevado a c. E x ao quadrado dx, eu posso escrever como dc sobre 3. Isso é uma integral imediata. Eu posso tirar 1/3, né? Fica 1/3 integral de E elevado a c, dc. E integral de E elevado a c vai dar E elevado a c. Isso é uma integral imediata. E lembra no final, você não pode deixar a resposta em C. Volta para x. Resposta final, 1/3, que multiplica E elevado a x ao cubo, mais C. Erros comuns, hein? Muita gente acerta tudo, mas esquece de transformar o C em x. E o outro erro muito comum é esquecer da constante de integração. Então, como é um erro muito comum, provavelmente você vai errar isso no início do exercício, né? Quando você começar a estudar a regra de substituição, provavelmente você vai cometer esses dois erros. Eu já estou te avisando aqui, né? Evita esses erros para você passar em cálculo de primeira. Exemplo 4. Esse exercício aqui, você tem que saber que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, eu vou chamar m de tangente de x. Porque a derivada de tangente é secante ao quadrado. Você tem que saber as regras de derivação. Tá? Isso aqui é uma fórmula. Então, aonde tem tangente, eu vou escrever m. E aonde tem secante ao quadrado, eu vou escrever dm. Então, é uma questão bem óbvia. Você pode bater o olho. A derivada de tangente está aqui. Substituição. Vai ficar a integral. Isso aqui é tangente à quinta. Então, vai ficar m à quinta. Secante ao quadrado dx, eu vou substituir por dm. Acompanha a cor. Secante ao quadrado dx virou dm e a tangente de x virou m. Olha que beleza. Você tinha uma integral difícil. Tangente à quinta vezes secante ao quadrado. Muita gente chega nesse exercício e fica com medo. Tem trauma de trigonometria, não sei fazer cálculo com tangente, com secante. A gente nem sabe o que é secante. Você só tem que saber que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Você não teria que saber tudo de trigonometria para fazer esse exercício. Tá? Então, qual é a integral de m à quinta? Regrinha do expoente. M à sexta sobre 6 mais c. Volta para x. Aonde tem m, eu vou colocar tangente de x. Então, a resposta é tangente à sexta de x dividido por 6 mais c. Essa é a resposta final. Ok? Então, regra de substituição, a grande sacada é você identificar uma função que normalmente está dentro. Aqui, ó, poderia ser uma outra coisa elevada a 5. Entendeu? É como se fosse um x elevado a 5. Só que não é x. É tangente de x elevado a 5. Poderia ser um ln de x elevado a 5. O que eu estou falando é, normalmente, é o que está dentro que a gente chama de u. Isso é uma dica, tá? Então, primeiro passo. Identifica a função que você vai chamar de u. Normalmente é o que está dentro. E a segunda observação é o que você chama de u, a derivada dessa função tem que estar do lado de fora. Que quando você não consegue identificar a derivada sobrando, normalmente a gente usa partes. Tá bom? Então é isso. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você aprender esse tipo de exercício. Mas só toma cuidado, porque o que eu expliquei aqui é o exercício de substituição do tipo 1. Tem vários tipos, tá, gente? Esse é o tipo 1, que é o mais de boa, mais tranquilo, e sempre cai nas provas. Só que tem o tipo 2, o 3, o 4 e ainda tem o 5. O 5 é um dos mais difíceis. Tá? Só cai quando o professor aprofunda muito. Então, se vocês quiserem conhecer os outros tipos de substituição, coloca aqui nos comentários. Pode ser o tema das próximas lives. Só lembrando que esses tipos foi eu que inventei. Não é uma coisa que você vai achar nos livros.
Então, essa live foi muito legal. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Nossa, a gente viu coisa demais. Olha isso. A gente resolveu 4 exercícios usando a técnica de integração por substituição. Depois eu expliquei a lógica por trás, né? Você sempre chama uma função que está dentro e analisa se a derivada está do lado de fora. Então você sabe agora o que é a técnica de integração, né? A estratégia por trás dela. E você sabe o que não é. Porque se você não conseguir usar aquele padrão que eu expliquei, de encontrar a função e a derivada dela está do lado de fora, quando isso não acontece, você não usa a substituição. Aí você pode usar partes. A gente viu também um pouco sobre frações parciais, frações parciais, integrais trigonométricas, substituição trigonométrica, substituição de Eier-Stress, são outras técnicas de integração. Vimos também integral definida, indefinida, imprópria. Essa live foi muito legal. E ainda dei algumas dicas de estudo, né, para vocês aí que acham a matéria de cálculo muito difícil. Agora fala sério, vocês gostaram dessa live? Põe aqui nos comentários. Eu preciso do feedback de vocês para eu poder fazer mais conteúdos como esse. Se vocês gostaram, eu posso pegar mais 4 integrais de um certo tipo e fazer uma live parecida com essa. Tá? Me falem o que vocês acharam. Só toma cuidado. Por quê? Só essa live aqui não é suficiente para você passar em cálculo de primeira. Porque tem outras integrais, por exemplo, integral de seno à quarta, integral de secante ao cubo, e elevado a x seno de x, x elevado a n, ln de x. Essa integral aqui também é muito famosa, tem que usar o arco tangente. Essa integral aqui também, que é por substituição trigonométrica. Essas 6 integrais que eu mostrei para vocês são clássicas de prova. Tá? E só com a live de hoje, vocês não conseguem resolver esses tipos de integrais, por exemplo. Então, assim, eu sempre gosto de pegar um tema específico e aprofundar nele. Se você quiser que eu aprofunde numa outra matéria, ou que eu resolva uma integral específica, fala aqui nos comentários, tá bom? E tem também uma aplicação muito famosa nas integrais, que é o cálculo de área. Ele te dá uma função qualquer e pergunta qual que é a área entre essas duas regiões. Aí você vai ter que montar uma integral definida e depois resolver essa integral. Nesse caso vai ficar assim. Ó. Você monta a integral e depois resolve. Pode ser um tópico interessante também. Isso aqui sempre cai nas provas. Então é isso. Muito obrigado a você que me acompanhou até o final. Qualquer dúvida me chama. Valeu!